Meus amigos, minhas amigas, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre Pedro exprime sua fé em Jesus. Está lá no capítulo 16, versículo 16 a 20. Ainda em resposta a Jesus sobre a pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Agora que nós vamos ter a resposta do vídeo anterior, né? E aí, a essa pergunta, Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus então lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto. Quem te revelou isto foi meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei, Pedro, as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra também será desligado nos céus. Olha essa responsabilidade que Deus deu a Pedro, não é? Então, meus amigos, neste tópico, Jesus cria a sua igreja. Ele enaltece Pedro por ter recebido a revelação do Pai sobre a sua pessoa, né? Quando Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi o Deus Pai que falou para Pedro. Muito bem, Jesus cria a sua igreja e promete construir um templo sobre esta pedra. Quando ele diz assim, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Mas esse templo a que Jesus se referiu, é preciso ficar bem atento. Não era uma construção material. Não era um prédio, não era um edifício. Jesus estava falando de um templo comunidade. Esse era o templo que ele estava se referindo e que seria criada a partir de Pedro. Quando Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, primeiramente ele estava se referindo a Pedro, né? Por quê? O nome Pedro, em grego, significa pedra, rocha. E a igreja era uma comunidade, mas a pedra a que ele se referia era a fé e a coragem de Pedro. Pedro era muito arrojado, era ele que estava sempre à frente de tudo, ele era firme como uma rocha. Por isso que Jesus falou, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Desta forma, Pedro é considerado o primeiro papa, ou seja, o chefe da igreja criada por Jesus. Ele recebeu essa incumbência de Jesus. E assim, meus amigos, todos os seus sucessores, ou seja, os sucessores de Pedro, detêm o título de papa, que significa chefe da igreja. Pedro foi o primeiro, depois vieram os outros, depois da morte de Pedro. Mas há quem interprete diferente, atribuindo as palavras de Jesus a um louvor e uma promessa. Não a pessoa de Pedro em si, mas a sua atitude de fé. Muito bem. A pergunta de Jesus, ela continua até hoje. E ela pode ser respondida conforme o entendimento de cada um de nós, conforme o entendimento humano ou do ponto de vista de Deus. O da revelação, como foi a resposta de Pedro, né? Qual é a sua resposta? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim, para você? Essa resposta fica com você mesmo, meu amigo, minha amiga. Fica com Deus e até o próximo vídeo.